bom dia, paz do Senhor Jesus. Este é mais um dia que o Senhor fez, portanto, nos alegremos e regozijemos nele. Deus é bom o tempo todo, amados. Sejamos gratos pelo presente que é esse dia. Glória a Deus. Nosso devocional de hoje tem como título Preserve a Comunhão. Mais um café com palavra hoje, dia 28 de maio de 2026. E o conselho é: preserve a comunhão. A igreja continua crescendo, a igreja continua andando, e Paulo segue agora para concluir a sua terceira viagem missionária. Nós vimos no capítulo 19 que os ânimos ficaram alterados ali onde ele estava, e todos queriam induzidos pelo Neto, que era um dos artifícios, defender o templo de Diana, defender Diana, e com isso queriam apedrejar, queriam matar os companheiros de Paulo, e os irmãos não deixaram que Paulo se aproximasse deles. Mas aí o capítulo 20 começa dizendo: bom dia aí, minha mãe, bom dia, Aninha, bom dia, pastor Pinheiro, Deus abençoe vocês, tenham um bom dia aí, cheio da presença e da graça do Altíssimo. Aí o capítulo 20 começa dizendo que, cessado o tumulto, quando se acalmou os ânimos, quando cessou aquele tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos, os confortou e partiu para Macedônia. Ele saiu com o intuito de ir para Macedônia e a Grécia. Ele passou 3 meses na Macedônia. Depois de 3 meses, ele começou uma conspiração por parte dos judeus. Eles começaram a conspirar contra Paulo e começaram a fazer um outro motim, querendo levar as pessoas a matarem a Paulo, porque a perseguição, irmãos, era ferrenha. Não tinha folga, era todo o tempo. Aí Paulo resolve, ao invés de ir para a Grécia, ele quer ir para a Grécia, mas não quer mais passar em Éfeso, não quer mais descer em Éfeso, que é na Ásia, né? Então ele resolve ir para outros lugares, e vai com eles alguns companheiros, como o Sópatro, que é da Bereia, Aristarco, Secundo, que era de Tessalônica, Gaio, que era de Derbe, Timóteo, assim também como Tíquico e Trófimo, que eram da Ásia. E eles vão junto com Paulo nessa viagem, e aliás eles vão na frente, esperam Paulo em Troade, e Paulo vai ali com o intuito de chegar a tempo para a festa dos pães asmos. E em 5 dias Paulo se encontra com eles. Quando eles chegam em Troade, para a festa dos pães asmos, Paulo vai para o cenáculo, para um local de oração, onde os discípulos se reuniam, pregar. E Paulo se demora no seu discurso. Ele começa a pregar: Pai do Senhor, irmã Fátima, Deus te abençoe, minha querida. Pai do Senhor. Aí ele se demora no discurso, ele começa a pregar e ele se empolga. Acho que ele era tipo a Lídia, que começa a pregar e se empolga e só falta não parar. Então Paulo era assim, começou a pregar e ele começou a se demorar no discurso, e o texto diz que o local onde ele pregava era como se fosse uma espécie de 2º ou 3º andar, era bem em cima. E ele vai pregando, e ali havia muitas luzes. E tinha um jovem chamado Eutico, que estava sentado na janela, porque o local estava super lotado. E demorando Paulo a pregar e Paulo a discursar, o sono foi pegando nos olhos de Eutico e foi pesando suas pálpebras, e ele caiu da janela lá desse andar, e quando ele caiu no chão, ele morreu. Os irmãos ficaram desesperados e falaram para Paulo, vendo esse homem morto, levaram ele morto, colocaram ele no lugar. Paulo desce, dá um abraço nele. Com esse abraço ele diz: a vida já voltou para ele, e volta para pregar. O texto diz que Paulo ainda prega até o raiar do dia. Ou seja, ele prega a noite inteira até que o sol nasce. Quando o sol nasce, Paulo faz o partir do pão, a comunhão, come. Aí ainda fala largamente com eles e parte. Quando eles partem, eles olham
e eles conduzem Eutico vivo. E eles sentiram grandemente confortados e sentiram grande alegria. Paulo não parou nem com a situação de um morto. Ele foi lá, abraçou, ressuscitou e voltou a pregar. Nada parava nosso amigo Paulo. Nosso irmão Paulo era muito cheio de Deus, era muito cheio da palavra e tinha muita palavra para compartilhar. Aleluia, glória a Deus, glória seja dada ao nome do Senhor. E assim colocado esse jovem vivo, conduz esse jovem vivo, e acontece aqui uma ressurreição por intermédio do apóstolo Paulo, esse homem cheio do poder de Deus. Dali ele embarca para Azóis e chega a Mileto. Quando ele chega a Mileto, como ele não queria passar em Éfeso, porque aquela confusão todinha que aconteceu ali, dos artesãos, dos artifícios que queriam matá-lo, que queriam juntar o povo, e aí ele não quer mais passar lá. Quando ele chega em Mileto, que era uma cidade que era próximo a Éfeso, não era tão perto, mas a viagem era fácil, tinha estrada, tinha porto, tudo era fácil para chegar. Ele manda chamar todos os presbíteros que ele deixou tomando de conta dos pontos de pregação das igrejas que ele abriu em Éfeso. Quando a gente lê, a gente acha que era só uma igreja, mas foram vários pontos, lugares onde ele pregou em Éfeso. Éfeso era uma cidade muito grande, então tinha vários lugares, e ele abria como se fosse uma espécie de sede na parte central, no grande centro, e ao redor fazia pequenas portas de trabalho, pequenas congregações, para que o povo pudesse crescer na graça e no conhecimento de Deus. Então ele manda chamar esses presbíteros ali em Éfeso, e eles vêm, todos esses presbíteros vêm. E Paulo faz um grande discurso para aqueles homens. Ele diz, olha, eu tenho dedicado a minha vida a ensinar vocês. Eu passei 3 anos só pregando aqui, ensinando a vocês. 3 anos inteiros eu dediquei ao ensino da palavra, ao conhecimento. Eu me lembrei agora de nós. Nós passamos 3 anos numa congregação, ali no Jatobá, ensinando. Nós temos consciência que os 3 anos que nós passamos ali foi ensinando, foi pregando. Se as pessoas não aprenderam, aí a gente não pode fazer nada. Mas a gente se dedicou a ensinar. Glória a Deus. Do mesmo jeito é Paulo. Paulo diz que se dedicou a ensinar aqueles irmãos de Éfeso. 3 anos dedicados. Aí ele fortalece aqueles irmãos na fé e diz, olha, se vocês se afastarem, eu estou livre do sangue de vocês, porque eu me dediquei ao máximo. Porque eu agora vou concluir a viagem que Deus me mandou fazer. Embora eu saiba, o Espírito Santo tem me dito, ele diz isso no versículo 23, que de cidade em cidade só me esperam cadeias e tribulações. Paulo, mesmo sabendo que ele ia enfrentar cadeias e tribulações, isso não é suficiente para parar Paulo. Que nós tenhamos essa convicção de Paulo, que nada venha nos parar, que nada venha nos desanimar da nossa fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Bom dia, Raquelzinha, bom dia, Marisa. Deus abençoe aí a vida de vocês. Glória a Deus. Aí ele diz, sabe por quê? Que eu vou, o Espírito Santo já tem me dito que de cidade em cidade me esperam cadeias, ou seja, prisões e tribulações, esses movimentos que os judeus faziam quando apedrejá-lo, muitas vezes apedrejado, ele foi apedrejado pelo menos desde que nós começamos a ler o livro de Atos, 3 vezes ele foi apedrejado, ele já foi descido pelo cesto, ele já teve que fugir de madrugada, tudo isso já aconteceu com Paulo. Muitos açoites, muitas quarentenas de chibatadas, menos uma, Paulo já tinha levado. Aí ele diz o porquê disso. Ele diz, sabe por que isso acontece? Porque eu já não considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Contanto que eu complete a minha carreira, a carreira que me foi proposta, o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus a todos quantos essa palavra alcançar. Glória a Deus, que exemplo a nossa vida. É o nosso querido irmão, o apóstolo Paulo. Aí ele diz, agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei, preguei o reino. E eu tenho uma coisa para dizer para vocês. O Espírito Santo já falou para mim que vocês não vão ver mais o meu rosto. Paulo está dizendo ali para aqueles irmãos que essa era a última vez que os irmãos de Éfeso iriam vê-lo.
Dali, ele ia seguir naquela viagem de Cesareia, Jerusalém, de Jerusalém para Roma. E em Roma ele seria morto. Por isso Paulo disse assim, olha, vocês não vão ver mais o meu rosto. Vocês podem ter certeza que essa é a última vez que vocês me veem. Aí ele diz no versículo 28, atendei por vós e por todo o rebanho. Prestem atenção sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Ele diz, olha, vocês tenham cuidado, cuidem do que Deus colocou na mão de vocês. Não pensem que pertence a vocês, é do Senhor. Vocês são apenas mordomos para cuidar. Que conselho extraordinário Paulo dá para aqueles pastores, para aqueles bispos. Que bênção seria se os pastores e líderes do nosso tempo ouvissem o que Paulo disse, atentassem para as ovelhas de Deus, sabendo que são do Senhor e não deles, que não é rebanho particular fechado num curral, é rebanho do Senhor, e todos que servem ao Senhor pertencem ao mesmo rebanho. Glória a Deus, aleluia. Aí ele diz, eu passei 3 anos ensinando vocês. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vão surgir falsos mestres no meio de vocês. Vão surgir lobos devoradores atrás de comer as ovelhas de vocês. E deixa eu dizer mais uma coisa para vocês. Vão surgir de dentro do meio de vocês mesmos. Então tente cuidado da igreja de Deus. Perseverem na fé. Ele diz, eu nunca quis de vocês nem prata, nem ouro, nem vestes. As minhas próprias mãos trabalharam para o meu sustento e o sustento dos companheiros que comigo estão. Para quê? Para deixar o exemplo para vocês. O recurso da igreja, aí ele continua no versículo 35, é para o cuidado dos órfãos, das viúvas e a manutenção da própria obra. Paulo está dizendo com isso que o dinheiro da igreja não é para enriquecer pastor, não é para fazer patrimônio de líder. O dinheiro da igreja é para o serviço da igreja. Felizmente, nós temos vivido tempos muito difíceis. Ofertas e dízimos que deveriam ser usadas para a manutenção do trabalho da casa do Senhor são usadas, infelizmente, para fazer patrimônio de líderes, para encher o bolso dos líderes do nosso tempo, para andarem de bons carros, comprarem aviões, fazendas e mais fazendas, casas e mais casas, prédios e mais prédios, e tudo que se vai fazer na igreja precisa contar com a oferta novamente voluntária dos irmãos. Que Deus tenha misericórdia e que a consciência que Paulo tentou implantar no coração desses presbíteros seja colocado no coração dos líderes desse tempo, para a glória do nome do Senhor. Então Paulo entrega essa palavra, e quando ele diz essas coisas, ele se ajoelha e ora por todos eles. E eles, com grande pranto, abraçam Paulo, beijam Paulo e se despedem de Paulo, com o coração muito ferido, em saber que eles não vão mais ver o rosto de Paulo. E Paulo embarca para o navio. E aí no capítulo 23, a gente vê o destino de Paulo nesse navio. Mas Paulo, antes de partir, ele quis restaurar-lhe toda a comunhão. Ele quis trazer aqueles discípulos ao entendimento, aqueles presbíteros ao entendimento, que a igreja do Senhor é uma grande responsabilidade e que a igreja do Senhor não era deles, eles eram apenas mordomos para cuidar daquilo que o Senhor tinha colocado nas suas mãos. Amém, meus irmãos? Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Cada vez que a gente vai lendo o livro de Atos, a gente vai ficando mais apaixonado. Eu confesso para vocês que eu já li o livro de Atos, acho que umas 20 vezes ou mais, porque todo ano eu leio, no mês de fevereiro, o livro de Atos todinho. Todo ano eu faço isso. Todo dia eu leio um capítulo, são 28 capítulos, um capítulo para cada dia de fevereiro. Assim como em janeiro, todo janeiro eu leio o livro de Provérbios todinho. Mas é muito maravilhoso. Cada vez que a gente vai lendo, o Senhor vai acrescentando ao nosso coração, a gente vai se transpondo para dentro da história. Eu consigo viajar junto com Paulo, eu consigo entrar no navio junto com Paulo, eu consigo estar na praça quando Paulo está sendo ultrajado, humilhado e apedrejado. Então é maravilhoso a palavra de Deus, é maravilhosa a palavra de Deus. E o marcante desse capítulo 20 é exatamente a morte de Eutico, de ouvir uma pregação longa. Eu sei que uma pregação longa às vezes dá sono, mas Paulo não se intimidou com isso não, continuou pregando, mesmo com Eutico lá morto. Ele foi lá, abraçou, ressuscitou, deixou ele dormindo, voltou para pregar. Quando amanhece o dia, os irmãos estão vendo o Eutico sentado e conduz ele para dentro do cenáculo vivo. Deus faz essas coisas, glória a Deus. E o nosso devocional de hoje, preserve a comunhão. Ontem eu estive ali pregando na Assembleia de Deus, Templo Central,
Parque Santa Rosa. Foi muito bom. E nós falamos sobre o cuidado que nós devemos ter com a nossa tenda. Que a gente tem que guardar a nossa casa, a nossa família, a nossa tenda, proteger a todo custo, como fez Jael, que protegeu a sua tenda do inimigo. Que nós possamos entender que o que nós temos de mais precioso nessa vida é a nossa família. Depois da nossa salvação, não existe nada neste mundo mais precioso do que a nossa família. Os nossos filhos, os nossos cônjuges, os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos parentes, todos eles são importantes e a gente precisa preservar a comunhão dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Isso é agradável, isso agrada a Deus. Ontem eu ainda ia falar algumas coisas, mas não deu tempo, a hora passou muito rápido. Eu acho que eu sou igual ao apóstolo Paulo, e eu vou falando e não vejo o tempo passar. Quando eu vejo, já foi embora o tempo que eu tinha. Mas glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Uma das coisas que eu ia dizer ali, não deu tempo, eu vou compartilhar aqui com vocês. Que o Senhor falou no meu coração enquanto eu lavava roupas. O Senhor falou ontem comigo. O Senhor disse que não é contra você fazer uma faculdade, você planejar, você querer crescer, você ter uma rede social, você ter um canal no YouTube, você pregar, você orar, você cantar. Agora sim, você pode projetar à vontade, desde que esses projetos não sacrifiquem a sua família. Não sacrifiquem a sua intimidade com seu cônjuge, a sua comunhão com seus filhos, a sua comunhão dentro do seu lar. Porque se você, nesse equilibrar de pratos, se você tiver que sacrificar algum prato que não seja seu cônjuge, que não seja seus filhos, que não seja o seu lar, que não seja a sua casa, que não seja o bom andamento da sua casa, que não seja a comunhão com seus pais, com seus irmãos, se você tiver que sacrificar algum prato, que seja algo externo. Você pode até abrir mão de uma agenda, deixar de pregar, ou deixar de cantar, ou de dirigir o círculo de oração, ou de cuidar do departamento de mulheres, ou deixar de cuidar do conjunto de alguma coisa. Você pode abrir mão, você pode sacrificar, mas você não pode sacrificar a sua família. Porque, como diz o pastor Josué Gonçalves, nenhum sucesso vale o fracasso de uma família. Que Deus nos dê discernimento e entendimento para equilibrar os pratos, porque nós mulheres conseguimos fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas nós não podemos, de maneira nenhuma, sacrificar o bem mais precioso que nós temos, que é a nossa família. Glória a Deus. Vamos ver o que diz o nosso devocional. Já falei demais. Glória a Jesus. Colossenses capítulo 3, versículo 14 e 15, nos diz assim: sobre todas essas coisas, porém, vistam-se de amor, que é o elo da perfeição. A paz de Cristo seja o juiz no coração de vocês, visto que vocês foram chamados para viverem em paz, como membros de um só corpo, e acima de tudo sejam agradecidos. Então a gente tem que viver em comunhão em família, em comunhão com os parentes, em comunhão na igreja. A gente precisa preservar essa comunhão e viver tudo isso em amor. E a paz do Senhor será o nosso juiz, será o árbitro em nosso coração. E ele continua dizendo que nós fomos chamados para viver em paz, como membros de um mesmo corpo. E ele termina o texto dizendo: sejam agradecidos. Precisamos ser gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nós, através de nós, e por tudo que Ele tem nos concedido. Aleluia. Diz assim o nosso devocional: vivemos em um mundo envolvente. A gente não resta dúvida que o mundo hoje é muito atraente. Irmãos, bem diferente de antigamente. Hoje, se você não se policiar, facilmente você passa 1, 2 horas no celular só rolando. Você às vezes não está fazendo nada, você está só passando o dedo e olhando vídeo, e olhando postagens das pessoas, e vendo imagens, e vendo falas, e assim você rapidinho, facilmente, você perde 2 horas do seu dia. Então o mundo hoje ele é muito envolvente, onde a tecnologia nos surpreende a cada momento com inovações, facilidades para o nosso dia a dia. Às vezes você vê uma propaganda, por exemplo, de eletrodoméstico, você passa um tempão olhando o que aqueles eletrodomésticos podem fazer, você fica encantado. Às vezes vídeos de
de coisinhas que existem na Shopee para facilitar seu dia a dia. Você perde seu tempo olhando aquilo ali, fica envolvido por aquilo ali. Isso é pecado de maneira nenhuma, mas é uma distração. É uma distração que pode tomar o seu tempo de ser usado com algo muito mais precioso dentro do seu lar, dentro da sua casa. Então é muita inovação, é muita facilidade, novos carros, novos eletrônicos, nós já estamos aí com os carros elétricos andando nas ruas, bicicletas elétricas, motos elétricas. Eu fico fascinada com aqueles triciclos elétricos, tenho vontade até de comprar um para mim, mas é assim, é maravilhoso. Mas isso não pode tirar o nosso foco. Glória a Deus, irmã Aninha, glória a Jesus, que Deus lhe libertou. Glória a Deus, Deus é bom o tempo todo. Então essas coisas, esses eletrônicos, essas redes sociais e agora a inteligência artificial transformam o cenário global com uma rapidez impressionante. E, a inteligência artificial ela é envolvente, ela é sedutora. A pessoa começa ali, faça uma foto minha de tal jeito, perdeu o quê? 1 hora, 2 horas com aquilo ali. Eu tenho algumas fotos que a minha irmã editou na inteligência artificial, mas não fui eu que fiz, não, foi ela. Foi ela. Mas é envolvente, toma realmente o nosso tempo. Precisamos manter o foco. Isso é com uma rapidez impressionante, dando a sensação que tudo está ao alcance dos nossos olhos sob o controle humano, mas não está, irmãos. A gente pensa que controla, mas quando é exatamente isso, maninha, ficamos deslumbrados. Se a gente não parar e dizer, Senhor, me ajuda, a gente é seduzido por essas coisas, envolvido por essa onda da tecnologia e de tantas coisas. No entanto, enquanto testemunhamos avanços tecnológicos, eles vão se inserindo em nosso cotidiano e os sentimentos humanos essenciais vão se esfriando cada vez mais. A gente, aqui no meu Instagram, eu acho que eu tenho 1.600 seguidores. No Facebook, acho que é 1.400 seguidores. Aí no YouTube é só 402. Mas se você somar tudo isso, dá quase 4.000 pessoas. São meus amigos de verdade? Alguns. Alguns são meus amigos de verdade que estão lá me seguindo. Mas a maioria, eu não sei quem são. Eu não posso dizer que são meus amigos. Então eu não posso me deixar seduzir por isso aí. Eu preciso conservar, preservar a minha comunhão com a minha família, com os meus amigos, com os meus irmãos em Cristo. Nada substitui esse mão na mão. Irmão, não tem nada tão precioso. Um abraço, um abraço renova. Deus, um beijo, eu senti o pulsar meu coração. Então, nada substitui isso. Parece que eu estou percebendo que o vídeo está vindo um pouco atrasado, gravado, mas vamos continuar. Eu acho que o celular tem mais memória. Com tanto vídeo, o bichinho não tem mais memória. Mas é isso. Precisamos de tempos para que as nossas conversas nas casas não sejam substituídas pelas conversas no WhatsApp, para que nossas conversas com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, não sejam substituídas pelas conversas online, com os virtuais, que muitas vezes as pessoas não sabem nem quem são. É um desafio mantermos e preservarmos a nossa comunhão. Os relacionamentos, eles têm se desintegrado rapidamente, as amizades se tornam superficiais e os encontros presenciais se transformam em conexões virtuais. Hoje a maioria das reuniões é virtualmente. Não tem mais aquele contato, aquele cafezinho depois para você bater um papo. Não existe. É todo mundo correndo, é todo mundo apressado, porque ninguém pode perder tempo para deixar o tempo para gastar com o celular. Isso é uma realidade, meus queridos. Esse isolamento promovido pela tecnologia tem causado um grande aumento no número de doenças emocionais, solidão, a tristezas e as inquietações do coração. Elas têm se multiplicado. Nesse tempo de tecnologia e de tantos amigos virtuais,
Ao invés das pessoas se sentirem mais amadas, mais preenchidas, elas estão mais vazias, mais doentes emocionalmente, mais depressivas, mais solitárias, mais sós. Que nós possamos pensar hoje. O Senhor nos concedeu esta palavra hoje. É porque Ele quer nos dar um puxãozinho de orelha. A palavra de Deus nos diz que Ele corrige o filho a quem Ele ama. O autor dos Hebreus diz: se vocês são corrigidos pelo Senhor, sintam motivo de grande alegria. Então, se você está tendo essa oportunidade de hoje, está levando esse puxãozinho de orelha, saiba que é porque o Senhor lhe ama. E Ele quer que você tenha um convívio saudável com aqueles que estão perto de você. A tecnologia, ela tem um papel fundamental e revolucionário, mas não podemos permitir que ela nos afaste do convívio social, pois fomos criados para isso. Quando Deus criou o homem, Ele disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que lhe seja idônea. O Senhor não queria, viu que não era bom para o homem estar só. Então não é bom estar só, irmão. Nós precisamos desses relacionamentos. Nós precisamos ter essa integração. Nós precisamos estar próximo de pessoas. Nós não podemos viver apenas com um celular na nossa frente ou um computador. Nós precisamos sentir pele com pele, calor com calor, mão com mão, abraço com abraço. Nós precisamos disso. Nós fomos criados para isso. Aleluia. Bom dia, Meirinha. Bom dia, Cláudia. Deus abençoe. Glória a Deus. Nós estamos falando hoje sobre preservar a comunhão. Glória seja dada ao nome do Senhor. O chamado é para resgatar a intimidade relacional. Esse chamado de hoje, que o Senhor está dando esse puxãozinho de orelha em nós, é para a gente resgatar essa intimidade relacional dentro de casa, com a família, com os amigos, com os parentes, com a igreja. A igreja hoje vai pro culto, presta lá seu culto, termina, vai todo mundo se embora rapidamente, doido para chegar em casa para pegar o celular para entrar no Instagram. Infelizmente, esse é o tempo que nós estamos vivendo. Nós precisamos resgatar essa intimidade relacional, reconhecendo que o amor é o elo perfeito entre nós e Deus, e entre nós e o nosso próximo, principalmente dentro da nossa família, irmãos. Eu estava terça-feira, pregando no GV aqui da congregação, e eu estava dizendo ali na ocasião para aquelas irmãs, para aquelas mulheres, que quem sabe se eu sou crente é minha família. São as pessoas que convivem comigo. Elas é que podem atestar se eu sou crente de verdade. Você me vê na igreja, você me vê pregando, arrumadinha, não tem como você saber se eu sou crente. Você quer saber se eu sou crente de verdade? Pergunte ao meu marido. Pergunte aos meus filhos, a minha nora, que são quem convivem comigo, a minha mãe, os meus irmãos. Eles é que sabem se eu sou crente de verdade, porque é nesse ambiente de família que a gente tem a oportunidade de viver o verdadeiro evangelho. É nesse ambiente de família que nós temos a oportunidade de demonstrar o verdadeiro amor. É aqui dentro da família. Aí o nosso devocional nos faz um desafio hoje. Que tal começar o dia hoje expressando amor à sua família? Que tal você mandar aí um recadinho para alguém? Se você mora perto, vai lá, dá um abraço. Faz um café quentinho, um cuscuz gostoso, bem temperadinho. E leva para tomar com essa pessoa que você faz dias que não conversa com ela. Talvez uma tia, sei lá, um parente que faz tempo que você não vê. Ou mesmo dentro da sua casa. Que tal esperar hoje o seu marido com um jantar bem gostoso? Abrir mão até de ir para o culto hoje e fazer um negócio bem gostoso para sua família. Isso é bom e agradável ao Senhor. Seu primeiro ministério é sua família. Glória a Deus. Aninha, não esqueci não do nosso encontro. A irmã Neta me perguntou essa semana. Essa semana foi muito... Eu queria fazer essa semana. Mas essa semana foi muito corrida para mim. Eu ministrei quase todos os dias dessa semana. Ainda vou ministrar amanhã à noite. E ainda vou ministrar domingo de manhã na escola bíblica. Eu ministro todas as manhãs aqui. Então é muita coisa para mim dar conta. E na próxima semana eu estou com o Emanuel. Mas vou ver se a gente consegue se organizar para o mês de julho, que é o mês das férias. E eu acho que vai ficar mais fácil para todo mundo. A gente marca um dia e a gente já trabalha em cima desse dia, tá certo? Pra gente fazer o nosso encontro com o nosso café. Ontem eu estava até conversando com a Cláudia aqui, que ela veio pro culto,
E ela estava aqui em casa e eu tenho muitas canecas que eu ganho de presente. Canecas dessas assim, ó, com a minha foto, com alguma frase. Eu estava dizendo a ela que eu quero fazer um café para colocar essas canecas, para todo mundo usar essas canecas. Que tem delas que eu nunca usei. Para que a gente possa usar todas elas. Vai acontecer sim, em nome de Jesus. Deixa eu continuar aqui. Então, faça isso hoje, expresse o seu amor à sua família, aos seus amigos, alguém que faz tempo que você não fala, manda aí uma mensagenzinha, usa a tecnologia a teu favor, usa a rede social a teu favor, aleluia, glória a Deus. A tua casa quer botar para correr as canecas, Raquel, traz para cá, que quando eu for fazer o chá, eu já uso também elas. Dá certo. Glória a Deus. Então, reserve momentos de qualidade para compartilhar com aqueles que você ama. Faça um piquenique. Piquenique não gasta nada. Irmãos, o zoológico é de graça. Você pode ir para lá, que é de graça. Tá lotado, tá. Mas a parte ali do horto é bem tranquilo. Compra aí um bolo na padaria, se você não faz bolo. Faz uns sanduíches de patê. Pega uma cesta, coloca tudo dentro, uma toalha grande. Pega teus filhos, pega teu marido, pega teus amigos, pega algumas pessoas, ou só as amigas. Vai para lá e faz umas 2 horas ali, agradáveis, com tempo de qualidade. Não vai gastar nada. Vai ser bom demais. Faz isso. Glória a Deus. Ah, sim, as pessoas, né, Raquel? Tudo bem, pensei que era canecas. Então, suas decisões hoje, elas podem transformar não apenas a sua casa, mas também o seu próprio caminho. O que você decide fazer hoje é que decide seu futuro amanhã. Então, faz isso. O Parque do Cocó é um lugar lindo para você fazer um piquenique. O piquenique não gasta nada. Faz isso, gasta um tempo de qualidade com aqueles que você ama. Invista mais tempo em experiências e memórias duradouras, compartilhando o amor e vivendo em comunhão com Deus e com o seu próximo. Decida isso hoje. Aproveite esse devocional. Talvez faz dias que você não diz que ama a pessoa que você ama de verdade, seu esposo, sua esposa, seus filhos. Aproveita para dizer para eles hoje: eu amo você. Você é muito importante na minha vida. Isso não são apenas palavras. Você é parte de mim. Eu não vivo totalmente sem você. Aproveita para declarar esse amor hoje. Tá certo, meus queridos? E a frase de hoje é: crie memórias que façam a vida valer a pena. E a palavra é proximidade. Conserve a proximidade, porque nós somos gente, e gente precisa de gente. O pastor Paulo Cunha foi meu pastor por acho que 4 anos na igreja Bethesda, ali na Parangaba. E uma vez ele contou uma ilustração da era glacial. Ele disse que na era glacial, devido ao gelo, tudo congelou, não tinha como sobreviver se não estivesse pertinho. E havia um grupo de porcos-espinhos. E porco-espinho tem espinho. Quando se encosta, se espeta, né? Se fura, se machuca. Mas quando eles se afastavam, muitos deles começavam a morrer de frio. E eles perceberam que mesmo se ferindo, para sobreviver, era mais fácil eles estarem pertinhos. Mesmo com espinhos, mesmo se machucando, eles conseguiam sobreviver ao frio, à era glacial. E eles passaram a se encostar, fazendo com que um espinho passasse pelo outro assim, de forma que desse para eles encaixar o corpo no outro, sem se machucar tanto. E eles conseguiram sobreviver àquele grupo de porcos-espinhos, porque entenderam que era mais fácil suportar os espinhos estando perto do que morrer de frio estando longe. Que nós possamos aprender com essa ilustração e entender que tem espinho, tem ferida, tem, mas é mais fácil suportar os espinhos das feridas do que morrer distante. Tá certo? Deus abençoe vocês. Deixa eu orar por vocês para nós encerrarmos mais um devocional para a glória do nome do Senhor. Amém, Raquelzinha? Vai em paz. Deus te abençoe. Senhor amado, eu quero te agradecer por esse puxão de orelha que tu estás nos dando neste dia de hoje, dia 28 de maio, para a glória do teu nome. Obrigado, Senhor, porque tu nos ama tanto, que tu nos chama a atenção, para que nós
restauremos a nossa comunhão dentro da nossa casa, no meio da nossa família, com os nossos mais íntimos e próximos, também com os nossos amigos, também dentro da tua casa. Que possamos entender, Senhor, assim como aqueles porcos espinhos entenderam, que é mais fácil suportar os espinhos e as feridas do que viver distante, do que viver longe. A tua palavra diz que é melhor a dor aberta do que o amor encoberto. Se você não sabe do amor, o que adianta o amor? O amor só é amor se ele se faz conhecer, se ele se faz publicar, se ele se faz entender. Por isso nos ajuda, Paizinho. Somos falhos, fracos, e muitas vezes, como disse o apóstolo Paulo, o bem que nós queremos fazer, nós não fazemos. O mal que nós não queremos, isso fazemos. Miseráveis homens que somos. Tenha misericórdia de nós. Nos ajude nas nossas fraquezas. E nos ajude, Senhor, a expressar este amor dentro do nosso lar, dentro da nossa comunhão. Porque nós somos um corpo, e como diz a canção, bem ajustados e totalmente ligados por juntas e medulas. Em nome de Jesus, continua conosco, é o que eu te peço. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a vida de vocês, a casa de vocês, a família de vocês, a comunhão de vocês, para a glória do nome do Senhor. Estou feliz por essa palavra. Deus é bom o tempo todo. Dá uns puxõezinhos de orelha na gente, para que a gente não saia do prumo. Deus abençoe. Beijo.